Os cristãos, de modo geral, alimentam uma crença, uma teologia de que o atual Estado de Israel seja o antigo Israel, o chamado Israel bíblico. Também alimentam uma ideia de que existe, de fato, toda uma conjuntura doutrinária, teológica e histórica entre cristianismo e judaísmo, principalmente em relação às perspectivas quanto aos Messias. Aqui no meu canal eu tenho uma playlist exclusiva ensinando sobre o Israel antigo e o Israel moderno, falando sobre o judaísmo antigo, judaísmo do segundo templo e o judaísmo moderno. Também destaquei alguns vídeos exclusivos explicando sobre a estrutura jurídico-política e religiosa do atual moderno Estado de Israel. Falei sobre os sionismos, os tipos de sionismos, que se apresentam em estruturas como de uma religião civil e outra de uma religião política. Fato é, porque mesmo os cristãos, sabendo ou, de alguma forma, tendo a informação de que os judeus que lá em Israel habitam, residem, na verdade não possuem nada, nenhum nexo com o tal Novo Testamento e o tal Jesus, ou mesmo absolutamente com os postulados de sua fé. Na verdade, para alguns deles, como o Rabino d'Orléans, Jesus nem existiu. Não passa de um mito criado para constituir a base do cristianismo romano. Neste vídeo eu quero mostrar para você que ainda acredita que Jesus ele tem total relação direta com o judaísmo, o Jesus histórico, do Jesus da fé, se realmente existe um Jesus que foi Messias, coisa que a academia praticamente já diz que não, mas nós vamos mostrar simplesmente como os judeus de fato tratam e olham para os cristãos, aqueles que fazem parte de uma religião ortodoxa, ultra-ortodoxa, ou mesmo os messiânicos, mas não aqueles messiânicos que acreditam em um Jesus que supostamente morreu na cruz. Meu nome é José Alessandro Neves, eu sou teólogo, filósofo e escritor responsável. Procuramos, de alguma forma, levar até você o conhecimento sempre pautado em uma rica referência bibliográfica. Se você quiser fazer parte do quadro de membros do canal, basta você escolher uma das modalidades para ter acesso integral a todos os conteúdos do seu módulo. A assinatura tem que ser feita efetivamente pelo Mercado Pago. Para receber mensalmente os seus direitos, privilégios, como membro, a assinatura pode ser feita por aqui mesmo. Então, vamos soltar a vinheta e eu volto já. Você também ajuda o meu trabalho adquirindo qualquer um dos meus esboços, fazendo um combo para você, 5 esboços por R$60, você vai ter uma economia de quase R$100, tendo em vista os valores do meu esboço. Tudo bem? Então agora, neste momento, eu quero te convidar para assistir um vídeo comigo. E nós vamos mostrar o grau de imbecilidade, um grau de fanatismo, de ignorância crônica. Tadinha, esta senhora missionária que você verá, ela é resultado justamente do que há de pior no cristianismo, a manipulação, a ignorância. Como pessoas usam da Bíblia e acreditando que realmente o Novo Testamento, sobretudo, tem alguma coisa a ver com aquilo que os próprios judeus defendem. Deixe claro que não há dentro da tradição judaica nenhuma possibilidade de se pensar em um Jesus que fosse Deus, Filho de Deus ou coisa do tipo. Isto é uma invenção sob camadas de alegorismo, esoterismo e misticismos do judaísmo pós-segundo templo, através inclusive dos próprios essênios e também de Filo de Alexandria. Vamos assistir este vídeo porque
ele é um vídeo que vai alertar você. Primeiro, o Estado de Israel não é o Israel antigo. Os judeus que aí estão fazem parte de toda uma estrutura jurídico-política de uma religião civil e não estão absolutamente dispostos, mesmo num chamado Estado democrático, judaico, ou podemos chamar javista, o que se pensa por tolerância, na verdade, você vai ver agora. Vem comigo. Who is it? Why? I'm talking about Isaiah 53. Who got this spy? Yes? Who got this spy? Who got this spy? Who got rejected by mankind? Even you guys rejecting your own Messiah, you guys are despising his name. Look at. Surely he took up our case. My God. No, I'm not going to shut up. No, I'm not going to. You shut up. You became. Observe, senhores, que o mais interessante é que, mesmo num estado onde se defende a tal liberdade de expressão, de manifestação de crença, nós devemos entender que o Estado de Israel é um Estado para os judeus. Ele é mais sionista, tem de tudo ali, ok? É mais sionista do que para os judeus, porque os próprios judeus, na verdade, até alguns são perseguidos pelo sionismo político, que comanda praticamente a estrutura política do país. Mas observe que a missionária, ela demonstra um total desconhecimento, mas ela aprendeu com os pastores evangélicos, os que eu chamo de teólogos de boteco, de que o Jesus bíblico, ele foi anunciado pelo profeta Isaías 53, Isaías 61, coisas que a gente sabe que na verdade não aconteceu, pois esses textos nada têm a ver com profecias acerca de um Messias vindouro ou futuro, e que aquelas passagens citadas no Novo Testamento nada mais são claramente do que simplesmente profecias historicizadas, com um objetivo de fazer da legitimidade de que aquela figura que está sendo descrita na narrativa, tem alguma coisa a ver com o chamado profeta, Messias enviado. E de contradições nós já mostramos muitos aqui, eu tenho um vídeo completo no canal. Mas vamos continuar ouvindo aqui a missionária e entender por que você tem que defender a autoafirmação do Estado de Israel, mas compreender que sionismo não é judaísmo, que judaísmo não é cristianismo, e que ali judeus são vítimas de sionistas e cristãos são vítimas de judeus. Por quê? Porque os judeus acreditam piamente que eles são os únicos no mundo donos da verdade, e que toda a revelação acerca de um ser criador, que não é criador de céu e terra nenhuma, na verdade é o único Deus verdadeiro, a qual todos os quais, na verdade, ou qual todos os povos deverá se dobrar e servir. Inclusive vai ter no reino de Ben David, do Mashiach, 2.000 servos cada um, e serão gentios. Significa, vocês já devem perceber que os judeus, claro, sempre se colocam como as últimas bolachas do pacote e como aqueles que detêm a verdade mística sobre Deus e o mundo, ou até o futuro da humanidade. You be quiet. But he was pierced for our transgression. But he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us, punishment that brought us. Vocês podem observar que nem todos ali estão aceitando a conduta do rapaz de intolerância. Mas se vocês perceberem, a maior parte, eu tenho vários vídeos que mostram cristãos sendo desrespeitados e detratados, principalmente porque eles sabem que o Estado de Israel é um Estado para judeus e de religião judaica. E logo, essa ideia de querer converter, veja, são os cristãos que não sabem nada de Bíblia, nem de suas origens de verdade, querendo converter judeus e dizendo que os judeus estão errados.
que os judeus traíram o Messias, que os judeus, na verdade, são responsáveis pela morte do Messias, enfim, que eles chamam de Messias, que não tem Messias nenhum. A grande verdade, veja, é que eles que são os criadores da própria Bíblia, inventaram o Antigo Testamento, sobretudo, estão sendo detratados pelos cristãos como se eles fossem enganadores, traidores de Cristo, e que o Cristo do Novo Testamento é o Cristo que os judeus projetavam nas Escrituras, ou seja, é cristão querendo ensinar a Bíblia para judeu. Tá de brincadeira, né? Olha aqui, primeiro, nenhum judeu absolutamente jamais defendeu uma teologia de alguém que morresse pelos pecados de outros. Segundo, o Isaías 53 nada tem a ver com uma profecia relacionada ao Messias. Isso já está provado. Pode vir o teólogo de boteco, querer, porque Isaías é... Não. O texto não tem nada a ver com o Messias prometido. Então, por aí já se deu, né? Não tem nada a ver. Mas veja que ela está querendo dizer que Jesus foi crucificado e morreu pelos pecados, morreu pelos seus pecados. Primeiro, não há na teologia judaica absolutamente nada sobre morte de Jesus, morte de um Messias por pecados. Pelo contrário, isso é uma heresia dentro do judaísmo. Entende? Outra questão é afirmar que Jesus morreu pelos pecados, quando na verdade isso tudo é uma invenção, é uma teologia. Porque quando se pressupõe que houve um Jesus, ele não morreu pelos pecados de ninguém, tampouco na cruz. Segundo a pesquisa do Jesus histórico, supostamente, Jesus ele foi espancado, teve uma morte súbita e jogado para ser comido pelos cães, segundo o doutor André Chevitarese e outros acadêmicos. Olha agora, um cristão dizendo para um judeu se arrepender porque está chegado o reino dos céus. Arrependam-se. Não sabe nem o que significa reino do céu ou reino de Deus, dentro da própria perspectiva dos que contribuíram de alguma forma para a invenção do Novo Testamento. Se você pegar os manuscritos do Mar Morto, eu não vou nem falar porque essa galera não consegue ler o português, vai ler comigo o manuscrito do Mar Morto, não tem como. Você vai encontrar toda uma dimensão misticista, esotérica dos tipos de Messias, Messias celeste, Messias da casa de Arão, Messias da casa de Davi, Messias da casa de Jacó. Então você tem Messias para todo tipo de gosto e uma visão muito ampla do que se preceituava e se conceituava, na verdade, a ideia de reino dos céus e reino de Deus, nada tendo a ver com aquilo que o próprio Jesus, da narrativa bíblica, tentou ensinar. Deixando claro que ele não ensinou nada. O narrador que inventou o Jesus foi quem ensinou. Olha o carinho, gente, de um judeu com um cristão em Israel. Ah, vai chegar alguém aqui, vai dizer, não, professor, o senhor está generalizando, porque existem muitos judeus que lá em Israel são educados, dialogam, permitem, mas a grande maioria, né, como eu expliquei, é de gente intolerante. Você tem um Israel, Estado moderno, que tem na sua base duas religiões, uma de Estado e uma civil. Nesta religião de Estado, nessa religião civil, encontra-se justamente os judaísmos, tá? Que é o judaísmo ortodoxo, ultra-ortodoxo, tradicional, caraíta, tem o judaísmo messiânico, que nada é zero, tem a ver com o tal de judaísmo messiânico pensado dentro de uma perspectiva dos judaizantes aqui no Brasil, que acreditam que o Messias já veio e papapá, não. O judaísmo messiânico na conjuntura da escola messiânica tem a ver com a expectativa de um futuro Messias que virá Ben David e que vai estabelecer o seu reino e concederá 2.000 escravos para cada judeu. Que lindo! Aliás, gentios, porque eles não se escravizam. É o nível de raça que você olha e teologicamente quer defender como se de fato
não construísse uma teologia absolutista e não se colocasse como os detentores de uma verdade sobrenatural, se é que se pode falar assim. Ela levou, foi uma baita mochilada na cabeça e depois, coitada, começou a chorar. Vamos ver. Você viu ali o judeu com tzitzit, né? Amarrado. Tzitzit são as franjas, tá? Que os judeus utilizam, marcam, tudo simbólico. Tudo isso ali foram invenções, fazem parte da cultura religiosa, tá bom? Ok? I'm not okay. Okay? Jewish people, you really breaking. Olha o que ela disse: judeus, vocês estão realmente quebrando meu coração. Filhinha, judeus não está preocupado com o seu coração, não. Judeu nenhum. Pelo contrário, o cristianismo é uma aberração para qualquer judeu. Isso é fato. Um judeu mesmo, convertido a qualquer segmento do judaísmo, se ele disser que o cristianismo serve como qualquer base para a sua fé, não é um judeu denorex, Paraguai. Tem nada de judeu. Porque o judaísmo sempre foi um sistema religioso ou uma religião cuja filosofia e teologia é absolutamente javista, monolítica, monoteísta, e que o Messias não tem nada a ver com um cara que vai morrer, derramar sangue e purificar de pecado. Então nem aí, para os judeus, grupos judeus, ortodoxos, ultra-ortodoxos, você na verdade será uma futura escrava deles. Eles não querem só quebrar seu coração, você quase teve, foi a cabeça quebrada, né? Não estão quebrando o coração de Deus, para eles estão fazendo um favor, entende? Porque os gentios sempre foram considerados como cães. Isso prova que a teologia, do ponto de vista de quem inventou o próprio Antigo Testamento e contribuiu para a invenção do Novo, é absolutamente de que nenhuma nação presta, somente a nação formada por judeus. Deu para entender? Isso é fato. Entende? É fato. After he has suffered, he will see the light of life and be satisfied. Este vídeo ele é importante, pessoal, para que as pessoas que vêm aqui no meu canal, que falam um monte de asneira, né, entendam que eu só quero mostrar a verdade. Entende? São dois sistemas absolutamente antagônicos, paradoxais, antitéticos, que não e nunca coadunaram. Cristianismo é uma coisa, judaísmo é outra. Agora, qual é o problema? É que o cristianismo tenta encobrir uma certa intolerância pelo fato de não perseguir, pelo menos agora, mas antes não, era guilhotina, fogueira e tudo que tem direito. Mas hoje, veja que historicamente o cristianismo nasce com quase o mesmo pensamento do judaísmo. A diferença está que o cristianismo é universalista, o judaísmo não. O cristianismo é evangelicalista, o judaísmo não. Judeu não está aí, nem aí para converter ninguém, porque gentios para eles são escravos. Entende? Eles são a nação, ou seja, os judeus representam aqueles que foram escolhidos e o Israel. É a nação cujo Deus é o Senhor. Então eles estão, nem aí para outras crenças ou coisa do tipo. Portanto, para você que vive defendendo o Estado de Israel, achando que tem alguma coisa de Jesus, de Messias, de Salvador, né, de povo abençoado, lamento para você. Você está totalmente desatualizado. Assista meus vídeos, onde eu falo de geopolítica, a guerra no Oriente Médio, sobre os sionismos, o judaísmo. Tem vídeo para todo tipo de gosto. Isso aqui é uma verdadeira universidade em casa.
Só não aprende quem não quer. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Senta o dedo no like, mate aquele judeu de raiva, aquele cristão, deixe ele tomando aquele gadernalzinho para poder aliviar a tensão, porque aqui todos os dias nós vamos mostrando a verdade por trás das religiões, sejam elas quais forem. Espero que você tenha gostado, marrete no like e eu espero você em um próximo vídeo. Mas tenho essa dica aí para você, ó. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Professor José Alessandro Neves. Estamos aqui para oferecer a você um amplo espaço para desenvolvimento cognitivo, um portal exclusivo onde você terá acesso irrestrito, desfrutando de um ambiente acadêmico com acesso a uma biblioteca virtual com livros, teses, dissertações, artigos, esboços, videoaulas e cursos exclusivos. Tudo isto pela tua assinatura, que é um gesto de cooperação com o nosso trabalho e investimento ao seu desenvolvimento intelectual. Saiba mais clicando no link que está aparecendo aí. Seja membro. Confira lá a modalidade que melhor convier à sua condição financeira e junte-se a uma geração de revolucionários produzindo uma pesquisa de alto nível em diversos campos do saber. Professor José Alessandro Neves estará à disposição dos membros assinantes, oferecendo um amplo espaço para debates saudáveis, éticos e respeitosos dentro do grupo de membros do canal Professor José Alessandro Neves, dentro do grupo de membros do canal Professor José Alessandro Neves.